Como vocês estão? Espero que estejam bem. Começando aqui uma live hoje falando sobre esse tema super importante, né? A gente está no mês de março, que é o mês da mulher, e eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esses temas que realmente são temas importantes para o nosso dia a dia, né? Como expatriada, como imigrante em um novo país. A nossa saúde mental, às vezes, é deixada um pouco de lado, né? A gente simplesmente dá atenção para outras coisas e deixa a saúde mental para cuidar depois. Então, eu gostaria de convidar vocês hoje para, vocês mulheres, né? Convidar vocês hoje para dar um pouquinho de atenção para isso. E para isso a gente vai falar com uma psicóloga expatriada com muita experiência de causa, né? Que é a Odaleia, uma querida que já está aqui com a gente. Eu conheci ela, a história dela, achei tão maravilhosa. É essa segunda live que a gente vai fazer juntos, porque ela é expatriada, né? Já é a segunda vez em um outro país. E ela vai falar com a gente um pouquinho do que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental, né? Estando em um outro país. Olá, Odaleia, tudo bem? Tudo, você. Tudo bem, graças a Deus. E assim, qual que é a sua dica, né, pra gente agora nesse pós-Covid? Eu acho que nós como mulheres, o que para você acredita que afetou, né, essa época de Covid? O Ah, que modificou no nosso dia a dia? E o que a gente pode fazer agora nesse pós? com certeza. Com certeza modificou, e eu tenho visto, inclusive, isso na própria clínica, né? Na escuta. Várias clientes relatando, assim, a ansiedade de ir para eventos, né? Para acontecimentos que eram normais na vida, né? Até sair com amigos e para coisas que estavam acostumadas, né? Ir para a sala de aula, né? Voltei para a sala de aula, fui para a aula presencial e senti ansiedade, né? Senti o coração palpitar mais forte, fiquei com medo de falar em público, não é? Por quê? Porque a gente está se readaptando a uma vida que era normal para a gente, né? O que é muito interessante, né? Então, com certeza, nós estamos voltando para o normal, mas não deixa de ser o novo, não é? E situações novas nos geram ansiedade, que é um sentimento normal da gente. Eu sempre gosto de falar isso, assim como o medo, não é? Assim como a tristeza, é um sentimento, não é? A ansiedade adaptativa que está nos mostrando que a gente está indo para um evento novo e a gente precisa de uma preparação, precisa de algo, né? E Com certeza. pós-pandemia é uma situação nova que vai gerar aí esse sentimento, né? Mas a verdade também, Emanuele, é que existem saíram algumas pesquisas, né, que mostram que realmente houve uma alta muito grande. Aí eu estou falando da ansiedade adaptativa, não é que é a normal, vamos colocar assim. Uhum. A gente não gosta de usar essa palavra em psicologia, né? Sim, sim. Normal e não normal. Mas a verdade é que por isso a gente fala ansiedade adaptativa e disfuncional, né? Disfuncional é Uhum. quando tira a gente, quando atrapalha a nossa vida, não é? Aí eu evito de fazer as coisas, aí ela passa a ser disfuncional. E existem pesquisas que publicaram, né, que mostram que os casos os diagnósticos, né, de ansiedade disfuncional, vamos colocar assim, né, o diagnóstico de ansiedade e de depressão aumentaram de 28 e 26%. Se eu não me engano, é 28% para a depressão e 26% para a ansiedade pós-pandemia, não é? Nossa. Então, um aumento assim significativo pós-pandemia, né? É. E os mais afetados foram realmente as mulheres e os jovens na pesquisa, muito mais do que os homens. Então, são dados que mostram para a gente que realmente esse retorno pós-pandemia é algo que a gente tem que estar atento.
e que a gente tem Com que estar certeza. atenta à nossa saúde mental, mais do que nunca, não é? Com certeza. Eu realmente senti isso porque eu fiquei muito tempo fazendo tudo online. E quando eu retomei, né, eu engraçado, porque realmente foi num encontro que eu peguei o Covid, num domingo que eu encontrei com várias pessoas. E isso é uma coisa que eu vinha evitando até de querer chegar mais perto, porque nós somos brasileiros e eu tava achando que eu estava um Respeitosa. pouco. É, que eu estava um Brasileiro que pouco ela quer demais. abraçar, beijar. Mas realmente se mostrou que essa minha preocupação, no final, ela tinha Fazia uma. sentido. Exatamente. Porque foi na primeira coisa assim que a gente tem um contato maior, né? Que foi o meu primeiro final de semana com contato maior com pessoas. E aqui na Suíça a gente não precisa usar máscara mais, E então está isso liberado. acaba também como a gente abraça, né? Porque quando você não usa máscara, mas você mantém uma distância e tudo mais, é mais difícil de você pegar. Mas quando você não usa máscara e tem, né, o contato com várias pessoas, que também tiveram contato com várias pessoas, enfim, Isso. isso é possível de acontecer. Mas olha que legal, vou pegar o teu exemplo, se você me permite, eu vou pegar o teu exemplo, que a gente estava falando eu falei de ansiedade adaptativa, não é? E aí eu sempre gosto de trazer exemplos para a gente estar, nós mesmos, trabalhando a nossa saúde mental, né? Com certeza. E a gente está se lançando no mundo e eu falei que tem ansiedade adaptativa, né? Você falou bem claramente que você estava receiosa de ir para os encontros. Você estava com ansiedade adaptativa, porque você sabia que existia um risco, correto? Sim. Mas você não evitou, certo? Assim, eu acho que eu até tentei evitar mais por mais tempo, Por mais mas chega um tempo. momento que você Houve a precisa se habitação. jogar, Mas como exatamente. ela não era disfuncional, olha aí, não é? Não era disfuncional, quer dizer, você não se trancou em casa. Você se lançou e foi para o seu encontro. O que que aconteceu? Você pegou Covid, né? Seu medo se confirmou. Mas olha aí que interessante. Você adoeceu, foi chato, não é? Não é legal. Ninguém gosta de adoecer, não é? É. Mas passou. O que que aconteceu com a tua ansiedade em relação a ir a público e adoecer de Covid? Me fala um pouco. O que que aconteceu? Não tem mais. Normalizou, não foi? Aquele medo acabou, não é? Mas assim, de certa maneira, o medo acabou. Para mim, vai acontecer, mas eu vou tentar me precaver melhor da próxima Exato. vez que eu for ter contato com pessoas Porque é para que. chato, não é? Exatamente. Mas E aquela assim, sensação de ansiedade, de medo, ela diminuiu, com certeza. não é? Não, acho que passou completamente. Eu entendi a situação e foi ótimo, porque dentro do encontro, né, você vê as pessoas, aquilo ali Exato. passa naquele momento. Você chegou, Exato. viu todo mundo E e já assim é a começa. ansiedade com tudo na nossa vida. É a evitação do que nos provoca esse sentimento, se a gente continua evitando, que vai fazer com que elas virem disfuncional, não é? Então, por isso, por que eu estou trazendo o teu exemplo? Porque agora, retornando às nossas atividades, todas nós vamos sentir. Eu vou trazer um exemplo meu também, porque eu adoro dar meus exemplos, né? Você sabe lá no meu perfil, eu dou meus exemplos. Eu fui para uma reunião na embaixada, quando ainda nem estava tão aberto, estava todo mundo de máscara, a gente tinha que ficar bem distante das pessoas. Eu tinha que apresentar um projeto do Grupo Mulheres do Brasil. Eu E vi. eu fui bem tranquila, sem me preocupar. Eu estava me sentindo ansiosa. Eu estava sentindo aquela agitação dentro de mim, mas eu não estava reconhecendo o sentimento muito bem, porque esse tipo de reunião sempre foi algo muito normal para mim, de ir apresentar projetos, estar falando com o pessoal da embaixada. Eu fazia muito isso em Bangkok. Então eu não reconheci o sentimento em mim, porque isso era algo muito normal. Então eu fui tranquila. Só que quando chegou lá, que eu me levantei para falar, que eu me vi no meio daquelas pessoas falando de máscara, me deu uma travada tão grande, aquela ansiedade que eu estava ali, que eu não prestei atenção, eu não falei nada do que eu queria falar. A ansiedade tomou conta de mim de um jeito que eu não me reconhecia. No final deu certo, né? No final eu consegui lá, não foi do jeito que eu queria, mas deu certo. Mas não foi eu, não foi do jeito que eu queria, não foi legal.
Quando terminou, né, eu vim, fiz o reconhecimento dos meus sentimentos, graças a Deus sou psicóloga, né, vi, olha, aconteceu isso, não tá legal, o que que aconteceu comigo? Aí eu vi, poxa, isso é pós-pandemia, né, eu tava ali de máscara, uma situação totalmente nova, eu acho que foi isso, né, E e as pessoas tal. não entendem direito, daí você tem que né, redizer o que você disse, e aí Exato. já fica mais Aconteceu mesmo nervosa. isso. Fala mais alto, por conta da máscara, né? Aí você né, se desconecta ali do que estava falando. Nossa, foi um nervoso total. Mas eu fiquei me duvidando. Será que foi mesmo ansiedade ou será que é porque eu não sei mais falar em público? Olha a cabeça da gente, né? Tá vendo que Com é ansiedade? Eu certeza. tô tentando mostrar para vocês o que é que a ansiedade pode fazer com a gente, né? Porque o Sim. que mais aumentou foi a ansiedade durante a pandemia, como pós-pandemia. Foi Com mais do certeza. que depressão, tá bom? Com Os certeza. dados mostram isso das pesquisas. Então, como é que a ansiedade trabalha, mexe com a gente? Porque a gente começa a duvidar da gente mesmo. E tem a ver com empreendedorismo, a gente vai falar disso também, porque acontece isso. Quando a gente fraqueja, a gente começa a duvidar da gente. Ok, será que sou eu ou será que foi a pandemia? Talvez eu não fale bem em público como eu achava que eu falava, né? Talvez alguma coisa aconteceu comigo. E aí, algum mês passado, eu acho, teve outra reunião do mesmo jeito, que eu tive que falar não as mesmas pessoas, mas no mesmo local e já sem máscara, já todo mundo falando, com aquele clima normal, sabe? Parecia que nada estava acontecendo, só tinha que estar de máscara porque alguém tinha tido Covid, mas já mais liberado a situação, já com depois que a Suíça abriu, que eu quero dizer, não é? Uhum, Eu sim. já fui para lá me sentindo leve, já fui me sentindo sem Covid time. Completamente eu. Completamente eu, sabe? Totalmente eu. E eu falei, não, essa sou eu. Agora sou eu. E foi embora tudo. Mas isso só foi possível porque eu não evitei a situação. Porque eu disse, Sim, não, com peraí, certeza. deixa eu ir lá e fazer, porque eu Vamos acho que eu ver o posso. teste, né? Vamos fazer um Exato. Eu teste, tive a com atitude certeza. de ir lá e fazer a ação que eu estava temendo, que eu estava novamente ansiosa, né, de fazer. Então, o jeito da gente enfrentar a nossa ansiedade pós-pandemia é enfrentando esses medos que eles estão vindo, né? Tá vindo medo de eu voltar para a sala de aula presencial, seja para aprender o alemão, seja para aprender o francês, né? Eu tô com medo de ir lá, né? Seja encontrar com as minhas amigas, como a Emanuele falou, seja, sei lá, pegar o avião. Algumas pessoas estão com medo até de voltar, porque algumas pararam mesmo de andar de avião com medo, né? Sim. Seja o que for que você está aí temerosa, a forma é a gente enfrentando, né? Porque é assim que a gente vence a nossa ansiedade, né? Então é isso, um pouquinho da gente É, falar que a ansiedade foi o que cresceu mais e que foi com mais certeza. atingida, como eu disse, foram realmente as mulheres e os jovens. A Lília falou aqui, Lília DM, incrível como a nossa mente comanda as nossas ações. Sim, E sim, o tempo todo. Por isso que a gente fala que a isso. saúde mental é tão importante, né? Exato, é o Porque a viver em gente está o tempo consciência, todo. boa noite. Aí me dá. Boa noite, né, já. Exato, É, por isso que a gente tem que estar em consciência, né? Do tempo todo, com certeza. E eu estava olhando, né, algumas pesquisas depois pós-Covid, e dentro do nosso organismo, algumas vitaminas também, acabam sendo eliminadas, e a gente começa dentro do nosso corpo buscar o porquê de alguma situação tá acontecendo, né? O sentimento de Sim, uma falta, sim. talvez, e às vezes é fisiológica também, às vezes É, tem relação com uma isso. vitamina, com alguma coisa, É um aspecto né? importante, sim. Especialmente a gente que não pega muito sol durante o inverno, não é? É importante a gente ter a reposição da vitamina D, não é? E é importante a gente também verificar a questão
da fisiologia, né? Fazer a visita no médico, fazer o check-up, são questões É. importantes também, não é? Mas Eu estava mais me sentindo muito esquisita e muito cansada, cansada, né? né? E eu estive na ginecologista eu falei para ela, tem alguma coisa errada comigo. Não sei se é hormonal, eu tô tendo algumas coisas, assim, algumas espinhas. Também não sei se é hormonal, o que que pode ser. E porque, na verdade, eu fui não porque do cansaço, né? Eu fui porque meu período, ele tinha... Eu tava com 2, 3 períodos no mês e aí para mim tava muito esquisito. E eu tive Covid agora, mas não foi a primeira vez. Eu tive no final de dezembro também. O Então, Covid, essa menstruação foi durante o Covid também? é Porque que alterou foi. porque Depois, o Covid altera a menstruação, você sabia? exatamente. Soube que eu fui na ginecologista porque eu Exato. fiquei desesperada. Eu Eu falei, tive gente, o que também que é 2 isso? períodos no mês por conta do Covid. Exatamente. E aí, dentro da minha conversa com ela, por isso que eu digo, né? Tá mudando até a nossa fisiologia. Então, às Exato. vezes, a gente não entende se muda a nossa fisiologia, também muda o nosso psicológico, Com né? certeza. Porque quando a gente tem duas menstruações no mês, por exemplo, você fica. Altera, tem as alterações hormonais, não é? Com Com certeza certeza, pode exatamente. alterar. Eu não vi ainda estudos falando das alterações hormonais do Covid mexendo na saúde mental exatamente, não é? Isso. Eu ainda não vi nenhum estudo falando diretamente, especificamente, oi, Carol, sobre isso. Mas com certeza deve ter uma influência, porque nós somos um bicho hormonal, né? Mulher é um Com bicho certeza. hormonal total, não E é? vem de tudo. E a minha Mas, ginecologista, ela falou que eles estão começando um estudo a respeito disso, sim, porque teve uma alteração nas vitaminas também, tanto que uhum, eu fiz alguns exames que ela pediu, e a vitamina D era uma coisa que eu não... Ela falou, tá, tipo, ausente no seu corpo. Claro, uhum, a gente já tá no inverno, exato, porém, isso são algumas vitaminas que você perde durante no Covid. o período de Covid, ou quem tomou a vacina também pode passar por essa Uhum. situação de perda. Pesquisa. A colega Ex- de trabalho, a Rayane, nós somos parceiras no curso, e ela dizendo vai pesquisar. Pesquisa aí, Rayane, já, traz pra gente a informação. Vai, traz aí pra gente. É, É, tudo eu acho que altera, né? Quando altera uma coisinha na nossa fisiologia, a gente também pode se sentir diferente emocionalmente, é, né? é, Sentir. Eu acho que por isso também é importante a gente buscar uma psicóloga, quem está se sentindo. Tem muita gente que acabou ficando depressivo, porque além do inverno, é. você ainda tem É o determinada. isolamento, não é? Porque a grande questão da pandemia e o grande impacto foi o isolamento, né? O impacto, por que que as mulheres foram as mais impactadas, não é? Os jovens e as mulheres foram as mais impactadas nesse aumento de depressão e ansiedade, né? Primeiro de tudo, pela sobrecarga do trabalho. Na hora que houve o isolamento, a sobrecarga de trabalho cai sobre a mulher. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer que marido ajuda. Começa daí que o nome está errado, né? Marido ajuda. Não, a tarefa tem que ser dividida, né? E Com não é certeza. realmente dividida, é uma ajuda, né? Na maioria dos casos. E aí a sobrecarga cai sobre ela, não é? E também a mulher acaba também sendo aquela que faz a medição, a mediação ali dos conflitos familiares. Então, imagina essa família toda isolada, presa dentro de casa, toda a carga cognitiva, toda a mediação ali de conflitos familiares, no final cai em cima dessa mulher, né? É o filho que está demais no celular, no computador, no videogame, é a mulher que está se preocupando, né? É gerenciar o e-learning, né? A escola no computador, geralmente é a mulher que está ali por trás e cuidando daquilo. É, essas coisas sempre A caem. comida, o almoço, A, com- as roupas que o pessoal começa a gastar mais, é a a, arrumação da casa que vira uma oh, zona, um local que não dá essa para sobrecarga do viver. trabalho, né? Essa aí, minha filha, é toda sobre ela, não é? Então, com esse isolamento, por que que essa mulher ficou sobrecarregada e por que que vieram todos esses sintomas aí de depressão e ansiedade? Porque ela estava presa dentro de casa e o que restava era
cozinhar, limpar e administrar esse caos que estava dentro de casa, sem contar que muitas ainda tinham que trabalhar online. Se a gente falar das empreendedoras, já que esse é o tema da nossa live, né? Uhum. Muitas estavam administrando seu negócio e ainda administrando tudo isso, essa sobrecarga de trabalho e esses conflitos familiares, essas questões familiares que estavam aí acontecendo, que não parou, não é? A família estava ali e a família estava toda presa dentro de casa. Então, tudo isso fez com que realmente essas questões da saúde mental aumentassem nas mulheres, né? Por isso mesmo, Com não é? certeza. Por essa E questão. os jovens, no geral, também têm muito mais contato com os amigos. Foi isso que alterou Não, quando... no caso dos jovens, porque eles ficaram presos, o jovem, mais do que a gente, precisa mais ainda da interação social, de sair, né, de estar ao ar livre. Aumentaram as horas no computador e videogame porque não estava indo para a escola, né? Então, tudo isso foi prejudicial e acabou que a ansiedade aumentou, né? E também tem todo o impacto da incerteza que a pandemia traz, não é? A incerteza da pandemia gera essa ansiedade, essa depressão, né? A gente estava, como eu falei, da questão do empreendedorismo, né? Quem trabalha com empreendedorismo foi muito prejudicado e viveu muito incerteza, né? Para alguns que tinham algum business que foi ajudado pela pandemia, ok, talvez tenha feito mais dinheiro, talvez tenha vendido mais, talvez o ramo de alimentício, mas para algumas pessoas que, por exemplo, tiveram que fechar o seu negócio, muitos fecharam, restaurantes que fecharam e acabaram falindo, não é? Então, a situação de incerteza adoece muito mentalmente, né? Então, isso adoeceu também bastante as pessoas, essa incerteza. E a gente acha que essa incerteza é só para os adultos, não é? Ah, porque o meu business deu errado. Mas os jovens sofrem também com essa incerteza. Quando é que eu vou voltar para a escola? Quando é que eu vou ver meu amigo? Quando é que eu vou poder ver minha namoradinha? Quando é que eu vou poder. Os jovens também sofrem. Jovem precisa. O que o jovem mais precisa é de uma rotina e de uma certeza para que ele possa lutar, né? Que a gente acha a vida deles é fácil. A vida deles não é fácil, eles estão se descobrindo, eles estão descobrindo o mundo. Tudo é desafiador para eles. Então, o que jovem precisa é de rotina, é de saber que o mundinho deles está correto, está certinho, do jeitinho que eles sabem que é. Para quê? Para que eles possam se sentir seguros para desbravar esse mundo que é desafiador para eles, né? Então, quando vem a pandemia, eles estão trancados dentro de casa, parece que tá safe, né? Porque eles estão só no videogame, tá, a vidinha tá boa, mamãe dando comida. Mas o mundo está se transformando, né? Então eles não têm mais aquela a mesma coisa de caminhar para a escola, de ver os amigos, mudou. Então eles também vivem uma incerteza. E eles sentem também se o pai e a mãe estão inseguros, o Sim, business do com meu pai não certeza. está dando certo, da minha mãe não está dando certo. Então eles também sofreram com a incerteza e por isso o nível de ansiedade e depressão muito alto nos jovens também, não é? Meu filho, quando começou a pandemia, tinha 1 ano e pouquinho. E Uhum. ele teve É baby. um tique. Era um baby, mas eu estava muito acostumada a sair muito. Eu sempre fui uma pessoa muito de sair. Uhum. E ele estava acostumado. E aí, quando começou a pandemia, eu fiquei assim, né, meio desesperada. Comecei a guardar coisas e não ia na rua. Aí Uhum. realmente, eu evitava ao máximo de ir na rua. E aí, ele começou com um tique. E aí, meu marido falou: gente, tem alguma coisa muito estranha com ele, porque ele começou a fazer assim. E aí, vira e mexe, ele ficava assim, sabe? A gente não sabia exatamente o que que era, daí fomos na pediatra, né? E a pediatra falou exatamente isso. Ela falou: olha, a rotina dele está sendo alterada de uma forma muito brutal, e aí, para ele, é muito complicado. Então, assim, saiam com ele, mesmo que seja na floresta, em algum lugar que não tenha ninguém, mas administrem essa rotina de passear com ele, de Uhum. sair como você saía. Mas, claro, você não vai encontrar com pessoas, mas vai numa floresta. Dá a saída que para ele é importante. Vamos ver se vai voltar ao normal.
Graças a Deus voltou ao normal. Mas era um tique, assim, de vez em quando ele fazia assim com a cabeça. Gracinha. É a importância da criança perceber que existe ali, que a rotina dele continua a mesma, não é? Exatamente. É interessante. E aí se mudou para uma criança que, assim, teoricamente você não sabe que aquilo para ele é tão importante, né? Imagina para um adolescente que já faz isso há bastante tempo, já tem ali, já encontra com as pessoas no caminho, né? E para gente, mulher também, porque para mim também alterou muito, né? Com Dentro do certeza. momento que houve a pandemia, eu já estava bem aqui É, com os grupos formados, aqui na minha região, a gente já se sim. encontrava bastante. E para mim foi muito esquisito também essa modificar isso, né? Você É, já chegou, acabou de chegar, aí você vai construindo uma nova rotina, né? Você vai conhecendo novas pessoas, administrando aquela rotina ali, e aí depois você precisa refazer. O bom é que a gente brasileiro, a gente tem aí uma coisa, né, de refazer é, bem, bem forte. Então, acho que isso ajuda. ajuda, com É, certeza. com certeza. É, é. E realmente, essa coisa da rotina é tanto importante para nós adultos como para as crianças, né? A gente, de um lado, é importante para o nosso dia a dia para dar segurança para as crianças, mas por outro lado, ela demais ah, gera o cansaço, não é? Então, quando ficou fechado demais, né? Aí vem o cansaço, não é? Também virou rotina demais, né? A gente só tá dentro de casa e aí, como você falou, né? Eu preciso sair, né? O seu filho precisava do ar livre, né? E aí aconteceu isso também, não é? Dos adolescentes no primeiro momento, não tem aula, vamos ficar em casa, não é? Mas depois a falta da outra rotina que eles sentiram falta, não é? Então, essas duas coisas, né? É muito importante. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que aumentou também durante a pandemia e que acabou que a gente vai ver também as consequências na saúde mental da mulher agora, é que aumentou muito, infelizmente, durante a pandemia, a violência doméstica, não é? Todo mundo preso dentro de casa, sobrecarga do trabalho em cima da mulher, todo mundo reunido dentro de casa, os humores muito elevados dentro de casa, não é? E aumentou também muito, junto com a ansiedade e depressão, por conta da pandemia, o consumo do álcool. Tá certo? Não só dos homens, mas das mulheres e adolescentes também, o que é preocupante, não é? Uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, que mostra isso, tá? Que aumentou o consumo de álcool junto com a ansiedade e depressão, né? As pessoas trancadas dentro de casa, o consumo do álcool aumentou e com isso aumentou também a violência doméstica, tá? Então é outra coisa que a gente vai ver aí de consequência na saúde mental das mulheres, isso também, não é? Com Muitas certeza. sofrendo aí por conta do aumento da violência doméstica, né? Porque na verdade as pessoas começam a procurar meio que refúgios, né? Dentro Uhum, daquelas situações que vão sim, passando, dentro dos gritos, enfim, porque às vezes a violência não é uma violência física, mas é uma sim. violência verbal, Psicológica, né? Psicológica, sim. que vai também minando certos. Patrimonial, não é? A gente vale salientar patrimonial, quando as coisas começam a ficar difíceis financeiramente, né? O parceiro começa a ficar mais agressivo em relação à questão dos gastos, né? Fica atacando mais, então tudo vira um sofrimento muito grande e essa mulher sofre realmente, né? E sofreu durante a pandemia e que a gente vai ver as consequências aí na saúde mental também, né? Com certeza, com certeza. Essa do álcool eu não sabia, mas imagino, porque além do frio, né, que já é uma coisa que já é complicado para nós imigrantes,
ainda tem essa questão do isolamento, do estar com o parceiro o tempo todo, né? Então, realmente é complexo. Esse ano a gente não teve verão, então, o ano que passou, né, a gente não teve verão, É então verdade. O verão foi foi muita chuva, foi mais frio, então, friozinho, foi. Eu exatamente. Então, eu adoro acho que isso lago e também nem deu para rolar tanto lago. não deu para aproveitar, então eu acho que fez com que a gente passasse mais tempo ainda em casa e não sentiu mesmo esse que deu uma tranquilizada também, né? No verão do ano passado deu uma tranquilizada, porém também não deu para aproveitar muito em virtude dessa questão da gente não ter o verão em si. A Made in Brasil World falou, a reação dos suíços Que foi eles muito interessante. bicicletas, né? Compras de bicicletas esgotaram. Eu nem sabia dessa compra de bicicleta, mas é verdade que passaram. Já é natural, né? O suíço explora bastante o outdoors, né? A natureza. E isso, eu sempre falo assim, a gente é muito abençoado de ter passado o Covid aqui na Suíça, porque a gente podia explorar bem a natureza, não é? Eu não sou da Com bike, certeza. mas sou do hiking, né? Então, poder ir para a floresta, fazer hike durante a pandemia foi realmente algo que contribuiu muito beneficialmente para a minha saúde mental durante a pandemia, né? Com certeza aqui também a gente Quem, fez. quem soube aproveitar desse pedaço aqui da Suíça e fazer essas coisas, com certeza está saindo melhor, menos deprimido, menos ansioso. Com certeza. Não, aqui depois a gente ficou só esse. Foi assim, uma semana que apareceu esse tique, coitado do meu filho. Uma semana só, o meu geminianinho já queria estar passeando. Então, depois do que a médica falou pra a gente começou a explorar bastante a natureza, né, por perto, até que coisas que a gente não conhecia. E foi uma coisa positiva, porque nesse ponto a gente teve mais contato com a natureza. A Miriam me entregando aí. A Miriam não me entrega, não. Faz tempo que eu não faço hike, é verdade. Não, porque agora já melhorou a situação do corona, Miriam, entendeu? Agora Aí, melhorou, mas não foi, né? Porque o trabalho pegou do jeito, menina, que eu tô tendo tempo nem de ir na esquina, quanto mais de fazer hiking. Olha, eu fazia hikings assim de 3, 4 horas. Agora não tenho mais tempo, não. Quem tem tempo para ficar 3, 4 horas também? Eu trabalho muito. com certeza. Não, aqui para mim também eu não tenho, no Mas momento Mas tá dou minhas complicado também. caminhadinhas de pouco aqui por perto de vez em quando. Uns hikezinhos de leve por aqui a gente faz. Só não tenho mais tempo para ir. Eu ia longe, era legal, era muito legal, é bom explorar demais. A melhor coisa da gente fazer aqui na Suíça é andar por essas terras lindas, né? E é a Com melhor certeza. coisa para a nossa saúde mental. Né? A gente gastar pelo menos 15 minutos na natureza, de verdade, ouvindo o barulho da natureza, respirando bem. Se você fizer isso diariamente, sua ansiedade vai embora. O mais agitada que você teve. Outro dia eu estava aqui tão agitada, errei data, estava errando o nome das coisas, confundindo tudo. Aí a gente sai, vai bem aqui, olha para as árvores balançando, barulho das árvores, você volta, chega e volta zen. Com certeza, com Melhor certeza. coisa. Esses dias eu não tô saindo e eu sinto a diferença também, né? Quando a Sim, gente sim. não sai, parece que dá a Agitação. ansiedade aumenta, assim, É uma né? A agitação agitação. interna muito grande, a gente se desconecta do que está fazendo e acaba não fazendo nada bem, não é? E aí fica com aquela irritabilidade, a gente não percebe que está até com um apetite estranho, né? A gente come demais, não percebe, ou come de menos porque não está tendo tempo para comer, né? Mas como a gente comer demais mesmo. Mas a gente acaba não comendo direito, tem insônia, né? Porque tão agitada, não consegue dormir tarde, vai dormir tarde, não consegue dormir porque está agitada, acorda cedo demais, né? Então, tudo isso é resultado de uma vida agitada, porque
Agora que abriu, a Desculpa, gente. gente quer fazer tudo. Isso está acontecendo muito, né? Agora que Nossa, abriu, as pessoas estão querendo dar conta do tempo perdido. Isso pode acontecer também. Quero dar tempo do tempo perdido, quero viajar tudo, fazer tudo. E esse também não é a solução, não é? A gente tem que também balancear aí e achar a medida certa, não é? Então, esses com são alguns certeza. sintomas de que a gente não está indo. Outra coisa é a questão da atenção, não é? Como eu disse, eu estava toda me confundindo porque a minha atenção não estava focada. E eu chamei a atenção de que muita gente quer estar se autodiagnosticando. Estou com transtorno de déficit de atenção, quando na realidade você está desorganizada, você está querendo coisar o mundo com as pernas, porque antes você não tinha problema, mas agora você está tentando fazer tudo, né? Então, muita Sim, atenção com essa tentativa de estar achando um diagnóstico para você, de estar tentando criar, ver um problema, onde na realidade você está precisando desacelerar, não é? Fazer as coisas, dar uma pausa, priorizar as coisas, não é? Porque sim, com muito da nossa saúde mental é isso, da gente. Eu não estou falando para quem tem um diagnóstico, tá, gente? Estou falando para quem está tentando achar desculpas para quando a gente está no meio do caos, né? Porque às vezes a gente faz isso. Como eu estava tentando, né? Eu estava semana passada no meio do caos e tentando achar desculpa para os meus problemas. E quando a gente precisa respirar, não é? E priorizar a nossa agenda, organizar a nossa agenda. Eu estou falando por isso, por quê? Porque a gente está falando aqui para empreendedoras, né? Como você com falou. certeza. E muitas vezes a gente, Eu né? As tô pessoas. pegando tudo pra mim aqui, porque eu tô quase tendo. Às vezes as pessoas falam assim, é porque eu sofro de procrastinação, não consigo fazer nada porque eu tenho esse problema. Quando na realidade o que você precisa é parar, respirar, priorizar as suas coisas, né? Ter uma certeza do que você quer. Procrastinação está muito relacionada com a tua autoestima, não é? Como você está se sentindo, do que você acredita que você é capaz. Então, se tem algo que você está deixando sempre para depois, muito provavelmente é porque você não acredita que você é capaz de fazer, está te Com certeza. amedrontando. Então, vamos investigar por que que parece tão difícil, por que que você não acredita em você, né? Então, esse é um momento para uma terapia, para uma mentoria, quantas mentorias boas aí, com mentoras de empreendedorismo, não é? Com certeza. Para você organizar o seu negócio e ver o que é que está faltando, não é? Se for de autoestima, eu tenho mentoria voltada para isso, e você é expatriada, não é? Que é voltada para a questão da expatriação, porque a expatriação tira a nossa autoestima, tira o nosso senso de autoeficácia. Quando a gente perde o nosso senso de Sim. autoeficácia, que é quando a gente passa a não acreditar que a gente é capaz, aí a gente vai deixando mesmo tudo para depois, porque eu não consigo, né? Eu fico falando para mim mesma, eu acho que eu não consigo, então não vou nem tentar, né? E Com aí muita certeza. coisa não sai E do às papel. vezes é mesmo falta de organização, como você diz, ou falta de tempo, né? Eu Isso. hoje, o que você estava falando com relação a durante a pandemia, que as mulheres estavam trabalhando e ainda estavam sobrecarregadas com os serviços domésticos, é o filho, né, a casa. Eu estou nessa situação exatamente. E aí não tem muito para onde correr. Eu tenho que aceitar a Sim, situação, entender e exato. falar, não, eu vou ter que priorizar algumas É, coisas, ver é, o que eu posso priorizar e durante. tentar me organizar, É, né, durante o tempo que eu ainda estou passando por isso. exato. E não, porque tem muita gente também que acaba se, e isso causa uma depressão, eu acho. Sim, É, entendo. se colocando naquela posição, eu estou procrastinando. Você não tem tempo para nada, você quase não respira. Aí se Bom, culpa, né? procrastinar, É. exatamente. Procrastinar é quando você tem tempo, você Tempo. poderia É, fazer, é. entendeu? Não é quando você. Celular, tá no celular sem fazer nada, não é? Exato. Exatamente, isso aí seria o. É muito importante para a gente, mulher, mãe, né, expatriada na Europa, que a gente não tem ajuda, ou se tem é Com certeza. mínima, né, a gente fazer essa reflexão, sempre falo isso, e fazer um bom uso da autocompaixão, não Com é? Porque a gente precisa de reflexão e dizer assim, peraí, como é que está o meu tempo? É realmente procrastinando ou é porque eu tô... A gente falou
Durante a pandemia, o que mais dificultou a mulher foi a sobrecarga das tarefas. E não é só durante a pandemia, não, gente. É o tempo todo. Hoje mesmo eu estava escutando a cliente falando: olha, o meu problema é porque eu estou sobrecarregada. Meu marido trabalha feito um condenado, chega em casa super tarde, morto de cansado e não dá um prego na barra de sabão. Eu tenho uma empresa, trabalho feito uma condenada e tenho ainda que fazer Te o dá o jantar, prego na fazer barra o de almoço, sabão, fazer o café mano. da manhã, arrumar a Uhum. mochilinha das crianças, mandar as crianças para a escola e tarará, e tarará, e tarará. Quando ela terminou, até eu estava sem respirar. Imagina ela que faz tudo, não é? Então, gente, a gente tem que fazer uma reflexão. A nossa realidade, no meu perfil, eu estou o tempo todo falando disso. Ser uma mulher expatriada significa que a gente não tem a mesma rede de apoio que a gente teria no Brasil, por Com exemplo. No certeza. Brasil, a maioria das mulheres, claro, não são todas, mas a maioria da mulher teria uma mãe, teria uma tia, teria as irmãs, teria a cunhada, que passa e pega os filhos, né? Que vai para uma festinha com a família, e aí você tem um tempinho para você, né? A gente aqui não, né? É o tempo todo a gente fazendo tudo. Se a gente tem uma ajuda, é mínima, né? As coisas É, são realmente com mais hands-on, como a gente fala, né? A mão da gente tem que estar ali fazendo tudo. Então a gente tem que ter, e aí vai para as empreendedoras mais uma vez, porque quando a gente é empreendedor, o trabalho ainda é triplicado, porque a gente com faz tudo, certeza. né? A gente acho que era bastante, que era mil e Mil uma e uma. funções, né? Empreendedor é mil e funções. Eu faço a arte, eu faço os appointments, a gente faz tudo, né? Quando Com a gente tem o nosso certeza. negócio, a gente faz tudo. E dentro desse fazer tudo, a gente ainda cuida da família, né? A gente ainda tem que cuidar da casa, a gente ainda tem que se relacionar com as amigas, a gente ainda tem que, né? Porque a gente brasileira é assim, é bombril, que é mil e opções. Bombril, bombril. É, bombril. É porque eu sou nova. Aí eu não sei essas coisas, né? Então, porque a gente é amiga e que também quer oferecer ajuda aos amigos. Se a gente está fora do Brasil, a gente sabe como a rede de apoio é importante e a gente está sempre dando a mão para um amigo. Então, Com tudo certeza. isso, não é, sobrecarrega a gente. E aí a gente tem que parar e pensar: será que realmente eu estou procrastinando ou eu não tenho tempo? E aí vem a questão da prioridade, porque é importante que eu estenda a mão para minha amiga, para o meu amigo, é importante que eu cuide da minha família, é importante que eu cuide dos meus filhos, mas onde é que eu estou nessa lista? Exatamente. Não é? Então a gente faz as prioridades e aí eu falo, ok, é hora de eu conversar então com o meu parceiro e reorganizar as tarefas de casa, talvez, porque eu estou precisando de mais tempo para o meu negócio. Se eu quero crescer o meu negócio, está na hora de eu conversar com o meu parceiro e reorganizar as tarefas em casa. Se eu estou querendo crescer o meu negócio, se eu estou precisando estudar mais, por exemplo, sobre o business e nananã, é hora de eu, por exemplo, minha amiga ligar para sair e eu dizer assim, hoje não vai dar, não é? Minha amiga pediu uma ajuda, mas não é uma ajuda emergencial, algo que a vida dela vai realmente mudar. Eu posso pular, não é? Porque às vezes é uma ajuda que ela pode fazer sozinha, ou que tem alguém que ela possa procurar. Porque às vezes as pessoas procuram a gente só porque a gente sempre diz sim, não é? Não é nem porque só tem você, é porque você está sempre disponível, não é? Então por isso que eu falo prioridade, né? Pense muito bem onde você está investindo o seu tempo, tá Com bom? certeza. Tá bom? Porque realmente é sobrecarga em cima da mulher e empreender sem a gente fazer uma reflexão de como a gente está investindo o nosso tempo pode ser bastante difícil para a gente realmente poder crescer e fazer exatamente o que a gente quer para o nosso negócio. Com certeza. Eu tô aqui pegando a mentoria. Vocês pegaram, gente? Vão lá fazer uma tentativa, porque é isso, né? Gente que quer crescer, que tá num lugar diferente, né? Que tá num país diferente, sem rede de apoio, a gente tem que buscar realmente fortalecer o nosso emocional, fortalecer nosso mental,
para que a gente possa encarar essas coisas que vão acontecendo com a gente, né, no nosso dia a dia, de uma maneira que a gente, pelo menos, tenha força para prosseguir e reinventar, refazer, reformular, né? Até que a gente esteja no caminho que a gente acredite ser o caminho que vai nos levar para o que a gente quer, né? Porque a gente sonha, porque a gente É, deseja. é. A verdade é que a gente vai estar sempre se questionando, né? A gente vai estar sempre se questionando, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Especialmente empreendendo, não é? Porque é você com você mesma, né? Por mais que você tenha sócio e tudo, você vai estar questionando junto com os sócios, né? Mas você Com vai estar se certeza. questionando, né? Mas o mais importante, né? E aí eu queria deixar alguns pontos para que a gente possa refletir, não é? De que será que eu estou lidando com meu empreendimento? Ai, obrigada. Olha, a Ana Paula dizendo a Dália é maravilhosa. Oh, meu Deus, vocês que são maravilhosos, Então, queridas. obrigada, gente. Todo mundo Muito ficou obrigada. aí acompanhando a Ai, o live. coração enche de alegria. Muito obrigada. Mas o que eu queria dizer assim, né? De que forma eu posso pensar assim, eu estou empreendendo e empreendendo com saúde mental, né? E eu estou falando isso realmente do coração, porque tá no Instagram como psicóloga pode não parecer, mas é uma forma de empreender também, né? Claro, com certeza. Eu tenho que estar aparecendo, eu tenho que estar, né? E é um empreendimento assim engraçado, porque eu tenho que estar atendendo e depois aparecer no Instagram, né? É duas coisas, né? Eu acho engraçado, às vezes eu fico me questionando também, né? E me questiono em relação se é negócio, se não é negócio, é muito engraçado a minha cabeça também. Então, por isso que eu digo, eu fico pensando, será que vender uma peça é menos conflitante do que fazer terapia? Eu me questiono muito isso, eu acho um questionamento interessante, assim, sabe? Mas eu E acredito que é como se você tivesse, por exemplo, você é uma psicóloga conhecida como o Dr. Drauzio Varela, vamos dizer assim. quem E me aí vão dera, chamar você na quem me televisão para dera. você falar sobre um assunto. Eu acho que, na verdade, quando você está online, pelo menos para mim, é o que, na minha visão, né? Você está trazendo doses de tranquilização para alguém, você está trazendo doses de paz, doses, É o que eu né? penso. Eu acho que isso é importante para o nosso dia a dia. É, Dentro do Instagram, a gente tem 500 mil contas que vão vender 500 mil coisas diferentes e que vão passar conteúdos que são bons e ruins também. Então, é. quando tem pessoas como você que estão trazendo conteúdo de qualidade para o nosso dia a dia, para melhorar a nossa vida, eu acho que, por favor, Não, eu não penso não em se desistir, questione com não, relação a porque isso, é como porque eu é muito também, positivo. como eu pincelo muito no meu Instagram. A gente que é expatriado e que vai mudando, um ponto muito importante é que a gente tem uma carreira, um empreendimento portátil, que a gente possa mudar para outro país e levar com a gente. Com Então, tá certeza. no Instagram é importante para mim, porque da próxima vez que eu mudar, eu vou continuar a Odalé, psicóloga, e não vai mudar na minha localização, né? Vocês vão Sim, continuar me conhecendo. Quando não tinha essa rede, eu mudava e eu tinha que começar era do zero mesmo. mesmo, não é? Então, Exatamente. não nesse sentido. Mas o que eu falo assim é que às vezes eu me sinto empreendedora e às vezes eu não me sinto empreendedora, entende? Nesse sentido, que eu não vendo uma peça de uma coisa, né? Eu não Ah, fico aqui sim. dizendo assim, compre uma sessão de terapia. Não é esse o meu business. Meu business é justamente como você disse, é passar uma palavra de acalanto para que vocês se sintam bem na expatriação de vocês. É como eu vejo meu Instagram, trazer Sim. informação, porque eu acho que informação é a melhor coisa para que a gente possa viver a nossa vida melhor e tá sempre trazendo uma palavra que possa deixar vocês melhores, né? Então, por Com isso que às vezes eu certeza. fico empreendedora, não empreendedora, né? Não, Mas mas você pode ser empreendedora no seu dia a dia, né? Porque eu também exato, mas como costumo é que eu não me vender sinto muita coisa. empreendedora? Aí por isso que eu vou dizer, como é que eu me sinto empreendedora? Porque eu percebo que muitas vezes o Instagram mexe com a minha saúde mental. Sim. Entende? Eu tenho que, assim como vocês, vigiar minha saúde mental. Isso não está me fazendo bem, né? Instagram é um lugar que você tem que vigiar a sua vaidade,
Instagram é um lugar que você tem que vigiar, por exemplo, os marqueteiros. Se você ficar escutando marqueteiro demais, você vai adoecer. Ficar escutando, ai, tem que fazer rio, 10 mil rios por dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Você vai adoecer, porque ninguém Eu acho pode que dar tudo, conta de tudo que a tudo. gente faz na vida tem que ter realmente temperança, né? Eu digo por mim mesmo, porque quando eu estou online, de vez em quando teve a época, quando eu fiquei com Covid, eu comecei a entrar mais, que não é uma Uhum, coisa que eu faço com frequência. Eu posto coisas, eu tenho contas que eu administro, eu entro para poder ver alguma coisa do que está acontecendo, mas eu tenho um tempo durante o dia que eu posso ficar, tipo, passando no feed para poder olhar o que as pessoas estão fazendo, enfim, curtir, né? Porque também é um tempo que é importante. uhum. Mas eu nunca ultrapasso esse tempo. E aí, durante o Covid, eu comecei a olhar muita coisa e olha, me adoeceu mais. É. Piorou. Aí eu E, peguei o celular e, e falei, não vou entrar, e vou quando a ficar. gente está empreendendo e a gente está preocupada, aí eu vou naquelas pessoas, por exemplo, que estão oferecendo o seu produto, né? Então Sim. você quer vender o seu brigadeiro, você quer vender a roupa que você está vendendo, ou o seu serviço. E aí você começa a ouvir que você tem que postar tantos por semana, você tem que fazer tantos stories, você tem que fazer não sei o quê. Isso fica uma sobrecarga tão grande sobre você que muitas vezes a sua saúde mental vai para as cucuias, né? Porque você exige demais de você e você começa a se questionar: ai, eu não estou vendendo bem porque eu não fiz o que me mandaram fazer, não é? Então, isso tudo pode ser prejudicial para a sua saúde mental, Com não é? certeza. Então a gente que está se expondo no Instagram como empreendedor, e é aí que eu digo, às vezes eu me sinto empreendedora por isso, porque eu também fico pensando assim, será que é porque eu não faço rios que meu perfil não cresce? Não é? Olha, no momento eu vou te dizer que fazer uns reels aí seria interessante, mas você pode fazer reels assim mais simples que você não precisa dançar, mas botar, porque é a única forma hoje de distribuição orgânica que o É, Instagram tem, pois então então, acaba é os que que os marqueteiros falam, né? Que a gente mas tem você que não fazer. precisa ficar todo dia fazendo reels, não, mas se você fizer um por semana já Exato. Mas já aí eu vou aumentaria. voltar para a minha saúde mental, né? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que se policiar, porque aí eu acabo não fazendo isso porque não é minha Não dá filha, tempo, não enfim, que dá você não tempo, eu gosta. não tenho essa facilidade. Aí o que que acontece? Eu fico me questionando, meu Deus, não tá dando, não vai dar certo porque eu não faço isso. Não. Ou, não, eu tô dando exemplo, Uhum. eu já ficava, hoje eu não fico mais, não. Mas algumas pessoas ficam. Tô pensando se tem algum caso de mentora de cliente. Não, não, tem uma, que fica falando assim, ai, não vendi porque eu não tô fazendo bem, não postei foto feia. Agora eu lembrei, minhas fotos estão muito feias no Instagram, por isso que não vende, coisas desse tipo, né? E fica entrando nessa neura de quando postou, de quando não postou. Então a gente tem que ter cuidado de não se adoecer, de não se maltratar, não é? Não Sim. ficar se culpando, não ficar entrando numa neura, assim, com a nossa, se descuidando da gente, não é? Por conta do nosso do que a gente está fazendo, né? E se cuidar. E aí, alguém falou alguma coisa aqui, mas se deve analisar o que olha muito nas redes sociais, procurar bons conteúdos é necessário para participar, sim, com certeza. A gente tem que fazer uma curadoria do nosso Instagram, né? O que Sim. não traz paz, o que não gera bons sentimentos na gente, a gente tem que bloquear mesmo. Porque realmente não faz bem para a saúde mental, e como a Emanuele falou muito bem, o tempo que a gente gasta também é importante. Quanto mais tempo, tem estudos que mostram, quanto mais tempo você passa na rede social, mais ansiedade você vai sentir, mais desconectado você vai estar com você, né? Sim. E muitas pessoas utilizam o negócio, né? Eu tô no Instagram porque tô no meu negócio, né? Tô aqui porque eu tenho um business e tô no Instagram fazendo aqui as coisas como desculpa, né? Mas na verdade é como ela bem colocou, eu administro redes, mas eu posso fazer aqui e largar o celular para ter uma boa refeição com a minha família, não é realmente conectada, conversando com meu marido, com os meus filhos de verdade, não é?
estar com os meus amigos e o celular está longe, está na bolsa, realmente esquecendo, não é? Se você ainda é capaz de fazer isso, significa que sua saúde mental está boa, porque você está ainda se conectando verdadeiramente com as pessoas, não é? É, porque na verdade, às vezes a gente também tem que sentir o que que tá, essa ansiedade que você está falando é uma coisa que é muito natural. Você vai vendo é planejado para ser assim, eu trabalho com isso, né? Então é É, planejado para que você veja e veja gerando mais, veja mais, veja mais. necessidades. É. Exatamente. Então, assim, você estabelecer um tempo, eu trabalho com rede, então eu vou dizer para vocês o que eu faço no meu dia a dia. Eu estabeleço um tempo que eu posso estar ali. Então, o Uhum. tempo que eu vou estar postando, e eu faço várias vezes no dia. Então, não é só, mas são 15 minutos. Então, dentro desse do dia, eu posso tirar 15 minutos em cada 4 a 3 horas para poder verificar alguma coisa que não é dentro da minha postagem. E Uhum. aí eu não fico o tempo todo, porque realmente quando eu fico, eu me sinto. É estranho. Eu sinto É. logo alguma coisa, uma ansiedade, sinto. Eu nem boto o controle de tempo no meu, mas tem um relatório semanal e toda vez eu comemoro quando vê assim, você ficou menos 16% do que a semana passada, menos Eu 10%. fiquei menos 26% essa É, semana porque do cada Covid. semana minha meta é ficou menos, né? Não pode ficar mais. Se ficou mais, eu digo, opa, essa semana eu vou ficar menos que a semana passada. Então, eu tô sempre, minha meta essa é a única meta na minha vida que ela tem que ser sempre de quanto eu tô na social media. E olha que eu também trabalho, né? Eu tenho que estar lá, tenho que fazer live, Sim. tudo isso, e eu tento sempre ficar menos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas dentre esse cuidado de fazer de ter esse cuidado com o que a gente está vendo, com o que a gente está olhando enquanto tempo ficando no Instagram, a gente também pode ter alguns outros cuidados, né? Que por exemplo, isso eu estou falando de empreendedorismo e saúde Uhum. mental, né? De que Sim, forma sim, a sim. gente pode, porque eu estava pensando, né? Como é que eu equilibro aí empreender e estar cuidando da minha saúde? Uma coisa é estar sempre estudando, né? Estudando no sentido como é que eu posso melhorar no meu empreendedorismo, na minha carreira e ao mesmo tempo também estudando como melhorar as minhas finanças, não é? Já que é um business, o que é uma empresa, um empreendedorismo, um empreendimento, como é que eu posso estar também controlando melhor as minhas finanças, especialmente que a gente está falando de pós-pandemia e que talvez as coisas tenham dificuldade para você ou não, e que as coisas ainda estão incertas, porque a economia ainda não está de volta como deveria estar, e para completar, a gente também está com uma guerra, petróleo Sim. aumentando, gás aumentando, e a gente não sabe ainda as consequências maiores disso na economia total. Então, muita gente também está com essa incerteza. Então, está sempre estudando, né? Que traz tranquilidade, a gente aprender. Quanto mais conhecimento a gente tem, a gente vai se acalmando mais, né? Então, está sempre estudando aí sobre o seu negócio. O que quer que seja, né? Se é mais vendas, que você estude mais questão de finanças, como investir o seu dinheiro, como controlar melhor o seu dinheiro, como organizar melhor a sua empresa, não Estou é? nessa. Exato, não é? É sempre bom a gente estar sempre estudando, porque traz essa calma de que eu estou aprendendo, que eu estou no controle da minha empresa. Isso traz uma tranquilidade, né? A gente falou dos hikes aqui da Suíça, de aproveitar os outdoors, né? Que você exercite o seu corpo, que você dê um tempo, já trabalhei, agora eu vou fazer minha atividade física. Não é? Um pouquinho que seja uma forma da gente trazer esse equilíbrio. E por que que caminhar é tão bom e é um exercício tão completo? Porque te dá também a oportunidade de esvaziar a tua mente, não é? Sim, Você está ali andando, você não está pensando em nada, não é? Você está quase meditando. Se você fizer bem feito, você está numa meditação, não com é? certeza. E Ai, faz que muito beleza. bem. Muito, muito, muito obrigada, Daleia, por todas as dicas. Passou muito rápido, Isso né? é mesmo, ótimo. Enfim, tão Muito bom. gostoso sempre falar com você. Muito obrigada, gente, as empreendedoras que participaram, quem passou por aí, Obrigada, quem gente. chegou no finalzinho também vai ficar Viva os gravado. comentários todos.
Muito obrigada, Daleia, por tudo. Obrigada. Se você quer mandar aí uma mensagem para alguém, fique à Só vontade. dizer muito obrigada a todos. Eu estava tentando ler os comentários, por isso que eu caí. Desculpa, eu queria agradecer tantos comentários queridos, queria agradecer a todos vocês pela presença, tá bom? E obrigada pelo convite mais uma vez. Uma delícia estar aqui papeando Obrigada a com você. vocês. Um grande abraço, boa noite. Boa Obrigada, gente, a noite, todos que gente. participaram. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau.